Olá, como vão? Tudo bem? Tá frio aí onde vocês estão também? Aqui tá bem frio. Graças a Deus está chovendo e eu gosto de frio, então eu estou feliz. Eu queria pedir desculpas sobre a aula passada. Os netos que me ajudaram, eles não estão acostumados e o som da voz deles lendo Apocalipse não saiu. Então, eu peço desculpas. Nós tentamos pôr microfones, ninguém conseguiu pôr, nenhum técnico. Compramos e ficou aí, não conseguimos instalar. Acho que precisa trocar toda a aparelhagem para conseguir instalar o som. E então hoje nós vamos continuar vendo as duas realidades paralelas. No céu, o louvor dos salvos, na terra, o castigo dos ímpios. Então, como nós aprendemos, Apocalipse são sempre duas realidades paralelas. Nós já vimos o início do capítulo 7, quando estudamos sobre Israel, os das tribos de Israel, não é? E que foram selados, né? 144 mil selados, é um número simbólico, já vimos, são pessoas que vão ficar durante a tribulação evangelizando quem ficou. E nós temos também muitas pessoas que frequentaram a igreja, conheceram a palavra, mas não esperaram, ficaram desiludidas com a igreja, com Deus, não sei o quê, e então eles vão ficar e vão se arrepender durante esse período e serão salvos, aleluia, não é? Então Deus, na sua misericórdia, ele trabalha sempre com as duas mãos, justiça e graça, graça e justiça. Então, como no capítulo 7, aí na parte final, de 9 a 17, nós temos o louvor. Então, vamos ensaiar o que nós vamos cantar na glória, não é? Vamos ensaiar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Então, esta música é baseada em Apocalipse 7, versículo 9. E depois nós continuamos tendo músicas aqui que foram inspiradas diretamente no capítulo 7,
Então, vocês mantenham a Bíblia aberta para acompanhar a música na tela e a música, a letra aí, como está em Apocalipse, porque foi tirada diretamente daqui. Então, nós temos uma música muito bonita no versículo 10, em que nós, vestidos de branco, louvamos a Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí juntou também o finalzinho do versículo 12, que é o nosso louvor. E continuando aqui o louvor que nós cantamos ao nosso Deus, não é? Então, nós temos aqui outra letra baseada no mesmo louvor de Apocalipse 7. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Maravilha o nosso ensaio para cantar na glória, não é? Maravilha! Lindos hinos de louvor ao nosso Deus. Aí nós chegamos na abertura do 7º selo, capítulo 8. Nós vemos aí 2 israelitas tocando chofar, cobertos com a veste cerimonial. Nós já vimos em outras aulas que em Apocalipse a trombeta que eles tocam é o chofar, não é a trombeta romana como um monte de fotos mostra, é o chofar do carneiro. Então, nós vimos em Apocalipse 6, na aula passada, que termina o versículo final com a ira do cordeiro, o grande terremoto e o terror das pessoas que se escondem nas cavernas, conforme previsto por Isaías. Agora, no final do capítulo 7, que nós cantamos o louvor, o cordeiro, o mesmo cordeiro que executou a ira, no final do 6, no final do 7, está cumprindo profecias maravilhosas, antigas. Ele se apresenta como o cordeiro que apacenta
apacenta, está no versículo 17, não é o último. Ele apacenta, ele guia as ovelhas às fontes da água da vida. No Salmo 23, nós vemos que o bom pastor guia as suas ovelhas até as fontes de água e aos pastos verdejantes. E Jesus repete isso em João 10, já vimos isso também, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E em João 7, Jesus diz, eu sou a água da vida. Quem crê em mim será como fontes que jorrarão para a vida eterna. Em João 4, que nós já vimos, ele diz para a mulher samaritana, quem beber desta água, eu nunca mais terá sede. Eu sou a água que jorra para a vida eterna. Aleluia! Se cumpriu no versículo final de Apocalipse 7. Então, notem, no céu o cordeiro apacenta, cuida, e nós temos um banquete celestial, e na terra a ira do cordeiro. Não é? O mesmo cordeiro tem duas faces. Em Apocalipse 8, nós temos uma coisa inédita, sensacional, a abertura do sétimo selo. Em Apocalipse 7, vimos 6 selos. Agora é o sétimo. É tão solene, é tão impactante essa abertura que há silêncio de meia hora no céu. Até aqui, nós vimos que no céu sempre havia música, adoração, vozes, um monte de coisa, vozes como de mar, como de trombeta, isso e aquilo, muitas vozes e muita música. De repente, para tudo, silêncio absoluto. Anjos todos ficam estáticos, esperando a abertura do solene sétimo selo. A abertura do sétimo selo inicia o julgamento das trombetas. São também 7 trombetas. Lembra que a gente já viu que 7 é o número do completo. Então, o sétimo selo inicia o julgamento das trombetas. E, de acordo com o Antigo Testamento, que daí se repete em Apocalipse, Israel usava o chofar, esse chifre de carneiro, para chamar o povo para adoração, para guerra ou para reuniões solenes. Vocês têm os textos aí, depois vocês verificam os textos onde Israel usou o chofar. Então, nós vemos que João se espanta com esse solene silêncio. O que será que vem? O que será que aguarda as trombetas? Aí no verso 3 a 6, nós vemos a importância das orações, não é? Que estão aí. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. A importância das orações. Nós já vimos na abertura do 5º selo, na aula passada, as orações em cálices de ouro oferecidas a Deus diante do trono. Todas as orações, desde Adão e Eva, cada pessoa que se dirigiu a Deus, ele ouviu. Ele pode responder sim, não ou espera. Mas ele responde, e as orações estão guardadas lá em cálices de ouro. Como são importantes as nossas orações!
Tem gente que diz, eu oro e não muda nada. Muda sim, muda sim. Primeiro muda a gente mesmo. A gente começa a ver da perspectiva de Deus e não da perspectiva das circunstâncias terríveis que nos rodeiam. E depois a gente sente o mover de Deus. E quantas vezes ao orar eu senti aquela paz que excede todo entendimento, dizendo, eu ouvi a tua oração e eu vou responder. Só que Deus responde do jeito dele, na hora dele, como convém. Ele sabe muito mais do que nós, o que convém. Então a gente tem que aguardar a resposta dele, não é? Mas elas são importantes, não podemos deixar de orar. E agora nós vimos nesse início aqui da trombeta, que foram as orações dos santos diante do altar. Lembra que a gente leu na aula passada? Até quando, Senhor, não vingas? Pois é, agora Deus responde. O anjo pega aquelas orações, pega aquele incensário que a gente já viu, que ficava lá junto da Arca da Aliança, põe o incenso, que significa as orações subindo até Deus. Tem fogo ali, naquele incensário, para o incêndio subir. E ele pega as orações com o incenso, com o fogo, e joga na terra para os juízos das trombetas. Então, quem desencadeia o juízo das trombetas são as orações, as nossas orações por justiça, por vingança, para Deus condenar aqueles que pisam em nós, que nos maltratam e até nos matam. No decorrer dos séculos todos, houve perseguição aos filhos de Deus. Então, Deus agora usa as mesmas orações para desencadear o julgamento das trombetas. Gente, não é terrível? Quão importante é a minha oração? É tremendo, é tremendo. É a maior arma que o Filho de Deus tem, é orar. Orar por justiça, orar para que Deus me ajude a ser servo dele nesse mundo injusto, orar para que Deus aumente o meu amor, a minha capacidade de perdão, e assim vai. Orar. E orar pela conversão de todos, não é? Para que não sofram esses terríveis castigos. Aí nós vemos no versículo 6, que os 7 anjos se preparam para tocar as trombetas. A primeira trombeta, vamos ler a primeira trombeta em Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. As trombetas queimam terça parte da natureza, destroem terça parte da natureza. É uma destruição planejada por Deus e com limites, a terça parte. É uma maneira de mostrar para quem ainda não se arrependeu, olha, se arrependam, porque depois não vai ser só a terça parte e não vai ser só a natureza, vai ser todo mundo. Então, nós temos aqui que houve saraiva e fogo. Onde que a gente vê no Antigo Testamento o mesmo julgamento de Deus, só que agora é intensificado, é maior, não é? Mas onde que a gente vê? Em Gênesis 19, a gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra, em que Deus fez chover, está aí também uma imagem, fogo do céu, fogo, enxofre, pedras. A destruição foi total e deu origem ao Mar Morto. A segunda carta de Pedro também fala nisso, nesse castigo terrível, em que as coisas ficarão queimadas quando Deus lançar pedras enormes
com fogo e enxofre. Gente, que cena terrível! E daí nós vemos que isso aconteceu lá com os egípcios em Êxodo, capítulo 9, de 22 a 26. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto o homem como os animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Mas onde os israelitas moravam não choveu pedra. Eles moravam separados dos egípcios. A região onde eles moravam não choveu pedra. Todo o resto do Egito foi destruído por essas pedras de fogo. Mas onde os egípcios estavam, o seu gado, as suas ovelhas, tudo foi poupado desse juízo de Deus. Deus está mostrando como em Apocalipse os que se converterem serão poupados do juízo. Eles vão sofrer na mão do anticristo, mas no juízo de Deus, não. Porque o juízo é para os rebeldes que não querem saber de Deus. A segunda trombeta. Então, vamos ler em Apocalipse 8, 8 e 9, a segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Já pensou que horror? A água vira sangue e mata, e mata. Hoje em dia os homens matam os peixes com a poluição, né? Eles matam demais, milhares de peixes com a poluição. Mas agora é com a justiça de Deus. Onde que já aconteceu no Antigo Testamento a água virar sangue? Porque o rio Nilo era Deus no Egito. E Deus não admite idolatria. Então, ele castigou o Deus do Egito, o rio Nilo. Então, vamos ler Êxodo 7, 17 a 21. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Já pensaram? E não foi só a água do rio. As águas guardadas em potes enormes para consumo nas casas, tudo virou sangue. Menos onde moravam os israelitas. Os poços dos israelitas tinham água pura. O resto do Egito, todas as águas viraram sangue. Olha que horror! E vai acontecer de novo. As pessoas não acreditam nas promessas de Deus, é uma pena. Está escrito, está avisado. Eles leem tantos livros absurdos e não leem a Bíblia.
Aí nós chegamos na terceira trombeta, em Apocalipse 8, 10 e 11, que vocês têm aí na sua tela, o texto. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O absinto é uma planta muito amarga e que pode se chamar losna, e é essa planta amarga, não é? Extremamente amarga. E é interessante que é exatamente o contrário do que Deus fez para o seu povo em Êxodo 15. Eles saíram do Egito para o deserto e não tinha água. Aí Moisés bateu na rocha, saiu água, mas era uma água amarga. Naturalmente, todo mundo reclamou. Mania de reclamar com Deus, todo mundo tem. Choveu, cansei de chuva, Deus. Fez sol, cansei de sol, Deus. Tá calor, cansei do calor. Manda frio, tá frio, cansei do frio. Gente, a gente nunca está satisfeito e Deus não gosta dessas reclamações. Aí Deus falou com Moisés e milagrosamente transformou águas amargas em doces. Então, para o seu povo, as águas amargas se tornam doces. E para os ímpios no julgamento, as águas doces se tornam amargas. Olha o sofrimento que eles vão ter quando as águas da torneira, dos poços, todas as águas doces de lagos, rios se tornarem amargas. Quer dizer, aqui é a terça parte, né? Não são todas. Já pensou que tragédia? E essas águas envenenam, a pessoa se sente mal, enjoada. Não vai ser fácil. Agora chegamos em Apocalipse 8, 12, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Coisa terrível essa praga. Vai ficar tudo tão escuro, tão aterrorizante. Eu consegui 2 imagens que mostram mais ou menos isso, não é? Jesus curou um cego de nascença, ele via tudo escuro. E quando ele curou o cego de nascença, no Evangelho de João, Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E nós já vimos em outra aula, em João 3, dizendo que as pessoas rejeitaram Jesus e amaram as coisas do mundo porque as obras eram más e eles preferiram as trevas. Vão receber as trevas que eles preferem. Vão receber. E na continuação de Apocalipse, as trevas vão ficando cada vez mais espessas. Aqui é a terça parte, então ainda tem pedacinhos de luz, depois vai ser total. Já pensaram? Ou nós escolhemos a luz, ou nós escolhemos as trevas. Com Deus não tem em cima do muro, eu vou para lá ou para cá, depende. Não tem. Jesus é a luz do mundo. A luz do mundo mostra os pecados que nós temos que pedir perdão deles. E daí perdoa tudo, anula. As trevas ocultam os pecados terríveis dos homens e eles não confessam. Eles não querem que ninguém nem veja, nem fique sabendo o que eles fazem às escuras. Aí Jesus vai dizer, vocês escolheram as trevas vocês receberão.
Foi escolha de vocês. Isaías faz, no capítulo 13, de 6 a 13, profecia a respeito desse terrível castigo da escuridão. E ele usa aquela palavra que nós já aprendemos, naquele dia. Quando que é naquele dia? São esses 7 anos de juízo de Deus. É um dia simbólico. Mas tudo que foi previsto desde o início da Bíblia para o dia do Senhor, aquele dia, vai acontecer, sem sombra de dúvida. Por que eu sei que é literal o que vai acontecer? É ao pé da letra. Porque lembra quando a gente estudou o Antigo Testamento sobre a queda da Babilônia, sobre outros castigos que Deus mandou lá no Antigo Testamento? Aconteceu igualzinho Deus falou 200 anos antes. Aqui vai acontecer igualzinho, está previsto. Tem muita coisa simbólica em Apocalipse, mas isso não vai ser simbólico, não. Vai ser o terror. Essas trevas para quem escolheu deliberadamente as trevas em vez da luz. Aí nós chegamos no versículo 13 de Apocalipse. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vocês já imaginaram o grito da águia, aquele grito gutural, aterrorizante da águia? Ou aqui no Brasil a gente não tem águia, mas tem o carcará e tem aves equivalentes à águia. Não é aquele grito gutural que vem lá do fundo da garganta. É um som terrível. E nesse som terrível da águia, do carcará e de outros semelhantes, é gritado esse 3 ais. Gente, 3 é um número muito importante na Bíblia, porque 3 é a Trindade, não é? Então, nós temos aqui a Trindade se revelando nesse grito terrível da águia ou do carcará, dizendo: ai, ai, ai dos perversos. Ainda faltam 3 trombetas de julgamento, e essas 3 trombetas de julgamento são piores que as anteriores. Vai crescendo em gravidade o julgamento. E as pessoas preferem se esconder de terror nas rochas, blasfemarem contra Deus, xingarem Deus por causa dos castigos, a se arrependerem. Como as pessoas têm o coração duro. Eu chego a ter pena. Isaías profetizou, lembra, ele viveu 750 anos antes de Jesus. Em Isaías 5, ele era jovem ainda, ele profetizou sobre esses ais. Então vamos ver com calma esses ais de Isaías e vamos ver como se refere ao Brasil aqui agora e ao mundo todo, que nós temos corrupção, juízes corruptos, políticos corruptos no mundo inteiro. Então, são ais terríveis que Deus profere em Apocalipse pela boca gutural de uma ave enorme e em Isaías pela boca do profeta. Isaías 5, 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores, e 10 cheiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de sementes não dará mais do que um efa.
Então, aqui, ele está falando dessas pessoas que matam para conquistar mais terras. Infelizmente, isso existiu demais no Brasil no século XIX e continua existindo. Pessoas que mandam matar o dono de uma propriedade para ficar com ela, igual Jezabel mandou matar o dono da eira para ficar com aquilo. Cobiça demais, eu quero mais, eu quero mais. Mais terras, mais casas. Aí Deus diz: o que vai adiantar? Essas casas ficarão vazias. Vocês morrem, acabou, fica aí tudo. E daí ele diz: o que vocês plantam não vai dar. Como castigo, o que vocês plantam não vai dar nada. Quer dizer, você pega um pote cheio de semente e você vai pegar um potinho de colheita. Está na medida hebraica, mas é isso que significa. Você vai plantar um monte de pé de uva e vai recolher uns baguinhos murchos. Não adianta. Não adianta você querer ter mais, porque eu não admito isso. Ai de vocês! Ai de vocês! Gente, sabe o que eu lembro? Eu sei que só gente da minha idade lembra. Quando Collor governou, e ele tinha um terrível tesoureiro ladrão chamado PC Farias. Esse homem ficou rico, multimilionário. Depois ele foi preso por inveja de outros que queriam ficar ricos também, e ele não repartiu, essa que é a verdade. E daí, a esposa dele ficou com depressão e ninguém sabe se foi morte matada ou morte morrida da esposa dele, que estava com muita depressão num sanatório. Então, ele recebeu autorização para sair da cadeia para o sepultamento, os filhos foram também, coitadinhos, e ela foi, no caixão, ela tinha joias caríssimas, joias preciosas de altíssimo valor, e ela foi cremada. Aí as pessoas que iam cremar lá do crematório perguntaram para o PC o que a gente faz com estas joias caríssimas. Ele disse: queima tudo, não vale mais nada. Tempos depois, ele também, morte matada, morte morrida, nunca se soube quem foi, de que jeito foi, mas era gente com inveja do dinheiro que ele ainda tinha e o matou. Que tragédia! E os filhos tiveram que sair do país, eles não tinham mais como ir à escola no Brasil. Eram ridicularizados, hostilizados. Meu Deus, que castigo horrível por ele querer ajuntar e ajuntar e ajuntar. Olha, pode demorar um pouco aos nossos olhos, mas o castigo vem com certeza absoluta. Veio século após século e virá para todos esses que nos oprimem, querendo cada vez mais. Aí vamos na sequência dos ais de Isaías. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. 18. Então vocês veem, nós temos no Brasil políticos que bebem dia e noite, nós sabemos disso. Políticos que bebem demais. Um cálice de vinho às refeições é permitido. Ficar bêbado é inadmissível para Deus. Corrompe o ser humano, degrada o ser humano, fica bêbado. E como tem gente assim, minha nossa, ai deles, ai deles. A justiça de Deus não falha. Eles vão secar de sede. Vão secar de sede. Que castigo terrível.
Aí vamos continuar os ais da profecia de Isaías. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Então vocês veem, eles puxam a iniquidade. Eles querem fazer a iniquidade. Aí quando alguém avisa, cuidado que Deus castiga, sempre tem uma alma para avisar, cuidado que Deus castiga, você está abusando da paciência de Deus. Eles dizem, eu não vi Deus em lugar nenhum. Eu viajei para tudo quanto é lugar e não vi Deus em lugar nenhum. Então não estou nem aí. Eles mal sabem o que os espera quando Deus se manifestar na sua justiça. Vamos continuar lendo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Os que invertem as coisas de Deus. Como nós estamos vendo isso? É só ligar a televisão e assistir um jornal de qualquer canal aí, que nós vamos ver que eles mudam tudo. Chamam a verdade de mentira e a mentira de verdade. Pessoas boas são presas simplesmente porque falaram a verdade e bandidos estão soltos pelas ruas. Eles mudam a justiça em injustiça. Jesus é a verdade. Mataram Jesus, colocaram no sepulcro, colocaram uma enorme pedra em cima, colocaram guarda na porta. 3 dias depois, a verdade ressuscitou. E não teve como calar mais. Inventaram mentiras, mas a verdade prevaleceu. Eles estão fazendo a mesma coisa agora. Estão dizendo que nós, cristãos, não podemos falar contra a ideologia de gênero. Estão perseguindo agora uma escola cristã em Minas Gerais, porque é uma escola batista que proibiu ideologia de gênero na escola. Aí eles vêm e dizem que não pode. Daqui a pouco eles vão proibir que a gente fale na igreja, que é pecado, ou que eu fale aqui, que é pecado, que Deus não admite ideologia de gênero. Então, espancam a pessoa que fala que Deus só fez homem e mulher. E eles, saem impunes, são superiores. Transformam a verdade em mentira e a mentira em verdade. Ai deles. Deus vai tomar providência como tomou em Sodoma e Gomorra. A verdade está com os filhos de Deus e não com os filhos das trevas. Então vamos continuar vendo esses ais de Isaías. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. O que a gente está vendo hoje? Juízes fazendo isso? Juízes que se julgam ditadores acima do bem e do mal, mandam e desmandam de nariz empinado. Deus está deixando a corda e vai esticando a corda, até um belo dia que Deus diz, chega, não aguento mais. Eles não perdem por esperar. E nós temos que esperar em Deus. E nós temos que orar por essa justiça, como nós vimos no início do capítulo, no capítulo 7, que as nossas orações são muito importantes nessa batalha por justiça, batalha por verdade. São muito importantes as nossas orações. Então, vamos prestar atenção que Isaías advertiu, o Apocalipse está advertindo.
E daí nós temos ainda em Isaías 4:11, um outro ai que eu tinha esquecido de pôr aí. 4:11. Deve ser 3, que não tem 4:11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Não está falando aí, ao pé da letra, de mulheres e crianças. Está falando de governantes sem juízo, que agem como crianças. Gente, quando eu escuto certas discussões entre os poderosos, eu lembro de briguinha de criança pequena. O carrinho é meu, a bola é minha, a bola é minha. Gente, eles agem igual. Você bateu primeiro, então eu posso bater. Quer dizer, eles agem igual crianças, é isso que Deus está dizendo. Eles não têm juízo. Eles não pensam no povo, eles enganam o povo. E Deus está dizendo pela boca de Isaías: ai do perverso, você vai receber o que as suas próprias mãos fizeram. Em Salmos nós vemos muitas vezes que Deus diz: eles matam a espada e eles receberão espada em troco. Então, aqui, eles estão agindo como crianças, deturpando as coisas, mentindo, se julgando vítimas, brigando por ninharia de poder. E Deus está dizendo: vai se voltar contra vocês. É igual aquelas quadrilhas de ladrões que roubam milhões num banco e depois ficam brigando, porque cada um acha que o outro está enganando, cada um quer um pedaço maior daquela montanha que roubaram no banco e acabam se matando. Não dão nem trabalho para a polícia. Eles mesmos se matam pelo dinheiro que roubaram. É igualzinho, igualzinho. Mas Deus está dizendo: ai deles, não vão escapar. O caminho que eles esburacaram, eles vão cair nesses buracos que eles mesmos fizeram. E a justiça de Deus não falha. Então, fazendo uma revisãozinha, nós temos duas realidades paralelas, no céu e na terra. No céu nós estamos louvando a Deus, comendo do bom e do melhor os pastos verdejantes, e na terra nós temos os juízos de Deus nas trombetas, e depois vai ficar pior para eles, não para nós, não para nós. Então a escolha é aqui e agora, onde queremos passar a eternidade. Felizes naquele esplendor que nós já vimos em Apocalipse 4, 5, ou no terror que vai haver aqui na Terra. Mas não se esqueçam, o terror começa já. Essas pessoas não têm paz. Nós que confiamos em Deus, nós dormimos em paz, porque sabemos que Deus cuida de nós e nos protege aqui e agora. E essas pessoas têm que usar um monte de seguranças. Um monte de seguranças. Não podem sair na rua. Saem com um carro blindado, escondido da garagem. Não podem ir num restaurante. Não podem ir em lugar nenhum. Porque são odiadas pelo povo. Cadê a segurança? Cadê a paz desses opressores? Não tem, não tem. É um absurdo. Eles não se dão conta, Satanás cega. Satanás cega. Então vamos ver aqui o nosso final. A terrível destruição ainda é parcial. Atinge a terça parte da natureza. Ainda há chance de arrependimento. Os homens rejeitaram a água da vida, zombaram do sangue de Cristo.
derramaram sangue inocente. Agora Deus reverte a bênção em maldição. Assim como Israel em Gósen foi poupado das pragas no Egito, assim os selados por Deus serão poupados. Vai virar contra eles. Jesus ofereceu água da vida eterna, eles preferiram não. Jesus ofereceu a luz para clarear o mundo, o caminho, eles disseram não, preferimos as trevas. Jesus ofereceu seu sangue para perdoar todos os nossos pecados e escancarar a porta do céu para nós. Eles disseram não, não queremos isso. E eles perseguiram e mataram os cristãos, e antes os israelitas e os cristãos, século após século. Eles vão ver quando Deus reverter a bênção da água em sangue, quando Deus reverter a luz que Ele dá para todo mundo em trevas, quando Deus reverter tudo o que Ele fez de bonito no planeta Terra, de bênção para todos os homens, os maus e os bons, quando Ele reverter tudo isso em maldição. E os filhos de Deus são poupados, ou na glória, ou aqui, como foram lá no Egito, na terra de Gósen. Amém. Aguardemos confiantemente em Jesus o nosso dia da vitória. Amém? Até a próxima semana, com a graça de Deus.